E hoje no Bar do Vaz eu recebo aqui a visita muito importante de um técnico e um político, o doutor Cristóvão. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Seja bem-vindo. E o deputado Luiz Gonzaga. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Roberto. Seja bem-vindo e vamos debater. Vocês causaram uma polêmica na última semana com referência a uma obra que o DENIT pretende fazer em Rio Branco, aliás, no Acre, e vocês acabaram discutindo por conta de o DERACRE faz, o DENIT é que tem que fazer. Que questão é essa, Luiz Gonzaga? Por que você é contra essa obra? Por que você é contra o DERACRE fazer essa obra, que é a ponte e o anel viário lá de Brasileia? Roberto, eu recebi vários telefonemas de pessoas quando tiveram essa notícia que o DERACRE queria fazer essa obra, por conta dos antecedentes. Bons ou ruins? Ruins. A obra da BR-364, todo mundo sabe que até hoje, inclusive, o DENIT não recebeu a obra. Inclusive, eu estive em Brasília e essa obra está lá em tomadas de conta especial, por conta das irregularidades que existem nela. Aliás, uma obra que nunca foi inaugurada. E todo mundo está vendo aí as condições que estão a obra. Então, é natural que as pessoas, né, sejam contra e como nós somos um portador do povo, nós temos que manifestar também. Agora, Cristóvão, logo depois do posicionamento do deputado Luiz Gonzaga, você foi para cima dele dizendo que era um pronunciamento irresponsável. Agora, na frente dele, você repete? O pronunciamento, jamais falaria da pessoa do deputado, mas o pronunciamento dele foi responsável na medida em que existe um contexto para que o DERACRE venha a assumir essa obra. Na verdade, parte dessa obra, que é a obra da ponte, que vai ligar Brasileia e Ipitaçolândia, a nova ponte, no contexto desse novo contorno rodoviário. E em nenhum momento o governo do estado se colocou para realizar essa obra ou pediu ao DENIT para realizar essa obra. Na verdade, foi o contrário. O DENIT a direção do DENIT, temendo pelo curto prazo de tempo para realizar as licitações e temendo perder os recursos que estavam garantidos para essa obra, procurou o governo do estado, que já inclusive tinha os projetos desse contorno rodoviário e também da ponte, para que a gente conseguisse ajudá-los a, por meio de um convênio, conseguir garantir para que esses recursos não fossem perdidos e a gente realizasse a obra. Por isso que naquele momento, sabendo dessas situações, esse pronunciamento é responsável na medida em que ele pode acarretar o risco de se perder o recurso para realizar essa obra. O senhor se sentiu atingido quando ele disse que era irresponsável o seu pronunciamento? Não, de forma nenhuma, até porque eu seria irresponsável se eu não tivesse agido. Aí sim, eu seria irresponsável, mas como eu agi imediatamente e me propus a fazer o pronunciamento em favor do povo do Acre, eu acho que eu cumpri com o meu papel. Agora, só um pouquinho, Roberto, com relação a essa situação, a gente tem que ver duas coisas. Primeiro, né, é que o DENIT me disse que esse convênio pode não acontecer, porque eles temem que os órgãos de fiscalização, como o Tribunal de Contas da União, a CGU, que é o Ministério da Transparência, ou o próprio Ministério Público Federal, interceda por conta justamente dos antecedentes. Então vamos ao ponto. Você acha que o DERACRE não é capacitado para fazer essa obra? O DERACRE tem toda a capacidade para realizar a obra, porque nós temos um quadro técnico muito bom, nós temos a capacidade de licitar, na verdade, todos os projetos da ponte, vamos primeiro esclarecer. O contorno rodoviário foi conseguido que no PLN, acho que é o PLN 13, a verba fosse garantida para o ano que vem e o DENIT vai licitar. O que o DENIT não conseguiu assegurar para esse PLN, que é a verba de 30 milhões para a execução da ponte sobre o Rio Acre, essa ponte, eles pediram a ajuda do governo do estado, o DERACRE prontamente se colocou à disposição, inclusive sob a coordenação da bancada federal. O senhor garante a legalidade desse sistema? Uma obra com transparência? Com certeza, inclusive nós fizemos questão de ir junto ao DENIT e pedir controle permanente para e passo dos órgãos do DENIT e da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União. Nós queremos esse controle em tempo real. O senhor acha que essa obra não vai sair pelo DERACRE, conforme o deputado disse? Olha, de todas as conversas que nós tivemos com a bancada federal, nossos 3 senadores, nossos deputados federais, nosso coordenador de bancada, que é o deputado Alan Henrique, e também com a direção geral do DENIT, o que ficou estabelecido e decidido é que, inclusive eu fiz pessoalmente o protocolo do pedido de realização desse convênio
com a juntada de todos os projetos, toda a documentação, todo o plano de trabalho. O que ficou estabelecido lá foi que o governo do estado, inclusive a disponibilização do governador Tião Viana, que sempre pressionou o DENIT para realizar essa obra, fosse realizado pelo DERAC. Por quê? Para garantir que esses recursos não fossem perdidos. O DERAC e o governo do estado não estão fazendo questão de realizar qualquer obra. Nós queremos que a ponte ela seja construída, Agora, seja pelo DERAC ou seja pelo DENIT. Deputado, quando ele coloca, não fica claro assim uma evidência da oposição querer conturbar a situação, essa obra não é necessária, tanto faz ser feita pelo DERAC como pelo DENIT? Claro. O senhor é contra a obra? Nós não temos nada contra a obra. Agora, E nós por que o senhor está queremos questionando? que a obra seja bem feita. O senhor foi convidado para fiscalizar a obra. O questionamento. E fazemos como questão, não existe- inclusive, como, que como convidado todos os que não deputados existe De obra. público, o diretor do DENIT Vou disse que ele já está convidado. Vou fiscalizar o que não existe. Tá, mas digamos que o DERAC vai fazer, o senhor topa fiscalizar? Não, claro, eu sempre fiz isso, só que a fiscalização minha não adianta praticamente nada. O senhor é um representante do sim, povo. mas quem tem que fiscalizar é o Tribunal de Contas da União. Aliás, se uma fiscalização minha valesse... O diretor do DENIT, Tiago Caetano, já disse de público que o senhor é bem-vindo nessa equipe para fiscalizar. Mas só dizer para você, se a minha fiscalização tivesse eco, a BR-364 não estava do jeito que está. Porque é muito tempo que eu venho denunciando a BR-364. E cadê? Você não vê um órgão desse aí se manifestar. Olha que coisa meio que contraditória. O diretor do DENIT é uma indicação do senador Gladson Cameli, com apoio do Alan Rick, com apoio do senador Petecão, com apoio do Jorge Viana. E de última hora ele passa a ser uma pessoa com um olhar diferente por conta da oposição. O que é que mudou? A questão não é o técnico, a questão é a ação do técnico. Se vocês não confiavam, por que indicaram ele? Nós não indicamos ele. O Aliás, Gladson o Petecão indicou. disse que não indicou. E o senador Gladson, que Aí o Gladson- chora um olho e remeda o olho Gladson- por esse homem? Bom, o Gladson já é outra história. O Gladson não só indicou ele, como indicou também o presidente, o superintendente. O Gladson lhe representa? Sim. Então ele é uma indicação da Nós oposição. elegemos o Gladson. Mas isso não quer dizer que eu concorde com todas as ações do Gladson. Só para eu fazer um adendo aqui à questão do Thiago, que é o supervisor local do DENIT, eu tenho relação direta com ele por conta da relação institucional entre o DERAC e o DENIT, tanto no passado quanto no presente. Eu posso testemunhar que é um engenheiro concursado da casa, técnico, as questões que giram em torno de... Eu já vi algumas declarações dizendo, o Thiago é petista, o Thiago é isso. Não tem nada a ver, o Thiago é um técnico acreano, muito comprometido com as causas, inclusive uma equipe boa de engenheiros. Ele é a indicação do Gladson, o senhor sabe dizer? Eu não sei, eu não interfiro nessas coisas políticas. Na política, realmente, eu sou amador, eu fico só olhando os Olha, profissionais. não é todo dia que a gente tem aqui no Bar do Vaz o diretor do DERAC, né? O doutor Cristóvão. E como é que vai falar de DERAC se não botar a BR-364 no meio? Certo. Que conversa foi essa que o governador tirou lá do fundo do baú o nome de Cristóvão para ir pro DERAC? Bom, aí seria perguntar pro governador Tião Viana, mas eu acredito assim, que ele teve uma confiança muito grande no meu nome, eu já tinha um trabalho dentro da Procuradoria-Geral do Estado. Eu tive o cuidado, quando eu fui ao DERAC, de tomar pé da situação da BR-364. Eu, como cidadão, também tinha essa mesma opinião do deputado. Poxa, E hoje, o que é que o senhor acha que aconteceu? Deteriorada. Uma série de fatores. É como um acidente de avião. Tem que acontecer uma série de fatores para acontecer aquilo. Olhando no nosso documentinho, o senhor viu se ela foi superfaturada? Se Não o foi quilômetro foi muito caro? Posso te dizer, garantir que ela não foi superfaturada. Olha que o senhor Eu é um tenho advogado público. Exatamente. E eu tenho, justamente por isso que eu tive essa preocupação. Nós tivemos agora, há coisa de alguns meses, com o DENIT, participando de várias audiências públicas dos novos contratos de recuperação da BR-364, em Tarauacá e em Cruzeiro do Sul. E foi muito interessante o debate, participaram... Foi uma obra mal feita, Cristóvão, porque, poxa, passa inverno, vem inverno e é o mesmo problema? Existem dois grandes problemas com a BR-364. O primeiro foi o projeto dela, que foi aprovado pelo DENIT, que basicamente ele previu a base de solo-cimento. O solo-cimento ele é um padrão que o DENIT utiliza para o Brasil inteiro. É um inteiro, assunto muito técnico. Mas é um solo-cimento, é misturado com cimento, basicamente. E qual que funciona na nossa região, que já foi inclusive testado agora nas obras a partir de Tarauacá até Cruzeiro do Sul, aquela obra emergencial. Solo brita, solo com pedra, macadame hidráulico, porque esse nosso solo é muito frágil, ele é uma tabatinha. Eu acho argilosa. que você foi chamado pro DERAC para ver o que tinha de errado por lá. Alguém me disse que tinha muita coisa feia por lá. Tinha muita coisa cabeluda no DERAC? Olha, a gente procura sempre
fazer uma ação de correção preventiva, né? Ver algumas coisas que podem vir a dar errado. Esse é o trabalho da advocacia pública, ver o que pode vir, às vezes até não é nem por maldade, é por falta de conhecimento mesmo das pessoas que estão envolvidas na gestão, não conhecem como se faz aquele determinado procedimento. Então eu acredito que muito por isso também eu fui envolvido no trabalho do DERAC para evitar que coisas erradas acontecessem, mas eu tenho a certeza de Que dizer, continuasse a acontecer o que não, acontecesse. Não digo que acontecesse. Eu digo que, assim, não vou dizer que nunca existiram irregularidades, mas sempre tudo de muito boa fé. Eu vou te dar um exemplo. Não, já estamos Eu vou te dar um exemplo. corrido. Tá bom. Vai. Mas só rapidinho. Um plano de trabalho, por exemplo, que não previu a alimentação da equipe de campo que estava lá e premido pela necessidade, o gestor pagou e depois o DENIT glosou a verba porque não estava previsto no plano de Pagou trabalho. dentro do limite de mercado? Dentro do limite de mercado, com tudo direcionado para a obra, com nota fiscal, mas o plano de trabalho não previa, é uma irregularidade. Mas veja, há uma... Juntada a essa tem outras? Há algumas nesse sentido. O que eu te digo é o seguinte, em nenhum momento houve superfaturamento, houve má fé, houve desvio. Essa que é a ação mais importante que a gente conseguiu constatar. Concorda com ele, deputado? De forma nenhuma, até porque hoje existe pareceres técnicos da CGU que comprovam o contrário. Por exemplo, a espessura do asfalto, que era para ser de 5 centímetros, foi colocado 3 centímetros. Deputado, eu tenho curiosidade desse relatório, porque eu nunca tive acesso a esse relatório. Todos os relatórios da CGU foram encaminhados a nós, são esses aqui. Inclusive neles eles constam que a espessura da capa asfáltica é de 6 centímetros. Eu terei o maior prazer de lhe dar uma cópia se E eu você gostaria muito, tem alguns meses que a gente está tentando obter essa cópia e não consegue. Terei o maior prazer de lhe dar essa cópia. Inclusive eu mando no seu e-mail, se você mandar seu e-mail agora. Não está aqui na sua pastinha, não? Não, está aqui não, mas está no meu e-mail. E essa informação que você tem também não está aqui, não. Isso já vai passar para ele, então, né? Vamos tirar uma cópia. Então, Roberto, e além disso, foi pago material, que o material não foi colocado. Ou seja, o problema dessa obra é a base. A base é muito mal feita. Todo mundo sabe disso. Inclusive, nós tivemos uma reunião no DERAC. Você acha que a obra foi superfaturada? Claro que foi. Como é que se gasta? E o senhor consegue provar isso? Como é que se gasta? O próprio DENIT provou isso. Essa CPI que vocês insistem em instalar, ela não está indo longe demais? O Nicolau não assina, depois assina, tira a assinatura, a oposição não se entende. Por que não instala a CPI? Não, a CPI, as doutoras estão completas. Tem 9 assinaturas. O problema hoje, ela está parada por conta da CPI do Gerard Diniz, né, que está sob júdice. Então, a hora que decidir uma, decide também a outra. O senhor quer pegar o Tião Viana? Não, até porque o governo que construiu a BR-364 não foi só o Tião Viana. O senhor quer pegar todo mundo? Quer pegar o Jorge, o Binho? Eu não quero pegar ninguém. E por que insiste tanto na CPI? Eu quero que a situação seja esclarecida, porque o povo do Acre pede isso. Uma CPI. Principalmente o povo do Juruá. Você tem medo da CPI? Não tenho medo nenhum, inclusive eu apoio a CPI. Agora é o seguinte, uma CPI ela tem que ter um propósito. Quando você tem um determinado fato que deve ser investigado, e o parlamento age, até em suplementação às vezes a uma omissão da polícia, do Ministério Público, é uma coisa. Agora, quando você tem uma obra, a obra mais investigada de todos os tempos, mais controlada de todos os tempos aqui no Acre, que todos os órgãos de controle têm investigação sobre ela, Polícia Federal, Ministério Público Federal. Aí, vários anos depois, o Parlamento Estadual, alguns de seus membros, tem a brilhante ideia de instaurar uma CPI. O vereador tem medo da CPI? Nenhum. Na verdade, nós estamos de portas abertas para todo e qualquer órgão de controle. A Polícia Federal, sempre que pede qualquer informação do DERAC, nós estamos lá, colocamos à disposição, colocamos sala à disposição deles, que nós queremos esclarecer tudo, porque a gente tem clareza de que não houve nenhum ato de má-fé, nenhum desvio. O que houve em alguns momentos, e houve mesmo, são erros administrativos que não podem ser qualificados como má fé, como dolo ou como a CPI sai. Claro que eu não concordo, porque se isso fosse verdade, o governo mandaria que os seus parlamentares assinassem a CPI. E a CPI, com certeza, que está com mais de um ano que eu tento emplacar ela, já teria sido emplacada há muito tempo. O que o senhor quer provar com a CPI? Não, eu quero provar, eu quero investigar para verificar quais foram os erros que tiveram da BR-364. Você não fala que tem relatório da CGU de não sei onde, então, tem tudo? Tintim, o papo tá gostoso, mas o tempo tá indo embora. Que tenham todos um bom entendimento com relação a essa BR e outras coisas e um vinhozinho para amenizar a situação. Mas tem muito mais, tá?